tinha marcado essa live porque hoje a gente vai falar sobre sintomas atípicos do coronavírus. Então, muita gente só esperando a tosse, a febre, e não sabe que a gente tem vários outros sintomas que podem estar relacionados ao coronavírus, tá? Vamos esperar chegar mais gente, porque quando eu começo, depois que eu dizendo que já chegou atrasado, vou esperar 2 minutinhos, senão já não falo. Então a gente tem visto que, tanto aqui só um minuto, a gente tem visto que não apenas na Paraíba, mas em que vários lugares estão aumentando o número de casos. Infelizmente, a grande João Pessoa, João Pessoa, Bahia e Cabedelo, tem mostrado um aumento muito importante do número de casos. Um aumento assustador, com os leitos da UTI praticamente todos ocupados, né? Então, assim, eu acho que a gente teve um problema muito grave com essa doença, que já é grave. Eu nem troquei a blusa. Que já é grave. Eu ia trocar a blusa porque essa tá muito clara, aí não tá dando, mas tudo bem. A gente tem visto que é uma doença muito grave, e mais grave do que a doença em si, eu acho que a gente politizou a doença, e isso vai trazer consequências bem drásticas. Então, eu mais uma vez peço encarecidamente para a gente não politizar essa doença, para a gente não ter um lado A e um lado B, o lado A que quer ficar em casa e o lado B que não quer ficar em casa porque acha que não vai ser nada. Então, assim, gente, é uma doença grave, é uma doença que tem assustado os pesquisadores, é uma doença nova. Eu tenho visto, as pessoas me mandam muitos vídeos para analisar, e eu só peço a vocês uma coisa: antes de ouvir um áudio, analisar o vídeo, não escute nada que não tenha a identificação da pessoa. Meu nome é XXX, sou fulano de tal, sou pesquisador em tal lugar, sou médico pesquisador em tal canto, sou fisioterapeuta pesquisador em tal lugar. Por que a gente diz isso? Porque o pesquisador nessa hora é importante. Porque o pesquisador ele tem o cuidado de estudar e ver as fontes e ter principalmente uma análise crítica da situação. Então, nem todo médico, nem todo enfermeiro, nem todo fisioterapeuta, ele vai ter esse olhar do pesquisador, tá? O fato de ser médico não quer dizer que você seja pesquisador, tá? Mas quando você é pesquisador em qualquer uma das profissões, termina fazendo com que você tenha uma análise crítica. Recentemente eu vi um vídeo de um cara que viralizou, e acho tão interessante que só viraliza essas coisas de pessoas que às vezes falam, pega uma coisa certa, mas aí sai distorcendo, tá? Acusando a Itália de ter deixado milhares de pessoas morrerem porque simplesmente não tinha feito anticoagulante. Então, agora que a gente está começando a entender a doença, e desde o começo a gente falava: minha gente, tentem não adoecer agora, porque a gente não conhece a doença. E hoje a gente conhece um pouco mais da doença. Então, é uma doença nova. Para vocês terem ideia, a AIDS da década de 80, agora que a gente, ainda hoje já sai artigos nos ensinando algo sobre a AIDS. Então, não é tão rápido conhecer uma doença. Para se conhecer uma doença, olha, eu tive um visitante, um gato. Para se conhecer uma doença, é preciso que ela seja estudada exaustivamente, é preciso que se faça exames, é preciso que se faça necrópsias, é preciso que veja como aquele vírus, como aquela doença age em várias pessoas, em várias situações diferentes, tá? Então não é simplesmente porque aconteceu de uma certa maneira em um local, vai acontecer no outro. Aqui mesmo no Brasil a gente está vendo alguns sintomas, algumas alterações que a gente não via em outros lugares. Então, tenho surpreendido a quantidade de grávidas e puérperas que têm apresentado a forma grave do coronavírus, tá? E até morrido. Isso a gente não viu na literatura. Então, mostrando que as diferenças locais vão mudar
a sintomatologia do vírus, tá? Então vamos ver quem é que está por aqui. Conceição, Cláudia, Gertrudes, Eunice. Acho que a gente já pode começar a conversar, né? Então, quando a gente falava do Covid antes, primeiro, se pensou que era uma gripe, isso foi destacado no começo, porque, como eu já disse várias vezes, a gente não pode extrapolar os dados do Oriente para o Ocidente. O Brasil, a Itália, os Estados Unidos, eles têm características diferentes. Eu venho falando que o Oriente antes, eles já tinham tido um surto do SARS, que é um coronavírus, já teve o surto do MERS, que é outro coronavírus, fora outros coronas que podem fazer com que as pessoas tenham desenvolvido imunidade, que lá não seja tão importante. Além disso, acho um gato. Além disso, se alguém achar um gato aqui, ganha a aposta. Além disso, a gente tem visto também, me desconcentrei com o gato, a gente sabe que também no Oriente não existe aglomerações, eles respeitam leis, então se eles não façam aglomerações, eles não fazem, eles usam máscara. Então, assim, é diferente, então a gente não pode extrapolar os dados da Ásia para cá. Então, na Ásia parecia ser uma gripe que matava só idosos, que já é muita coisa, mas matava só idosos. Quando chegou na Itália, que é o Ocidente, a gente viu como era diferente. E realmente foi diferente, tá? Então, vamos falar um pouquinho dos sintomas. Eu disse à minha assistente que esse gato ia perturbar, mas a minha assistente disse, deixa, o problema, Vânia, é que eu me desconcentro com um gato mexendo aqui nas minhas coisas, mas tudo bem. É porque eu tenho alguns gatos estagiários que eles fazem questão de participar às vezes dos meus ensaios. E falando nisso, agora que eu vi que eu estou sem o microfone, deixa eu colocar aqui para ver se eu me concentro mais. Esse gato fazendo barulho. É assistente que não funciona. Então vamos lá. Então a gente falava muito, voltando aqui a coisa séria, é bom para descontrair, mas a gente falava muito do que? Da febre, do dor na garganta, dor de cabeça, espirro, tosse, diarreia, dor no corpo, ou seja, sintomas de qualquer outra virose. A gente sempre, eu mesmo fiz esses alertas que a gente deixasse para procurar o hospital quando tivesse febre alta e persistente e dispneia, que é o cansaço ao respirar. O que a gente tem visto hoje, na realidade, é que nem todos os pacientes fazem febre alta. Às vezes nem faz febre, fica só subfebril. Então tem que ter esse alerta, não necessariamente você precisa ter febre. E o que foi visto mais importante em relação aos pacientes é que eles fazem baixa saturação, ou seja, o oxigênio não está no sangue, a taxa de oxigênio no sangue está muito baixa e eles não percebem. Então, nem sempre a gente hoje já sabe que deve esperar pela dispneia para perceber que um caso é grave. Então, a gente tem visto os pacientes chegarem no hospital, chegar até conversando no celular, tudo, e quando se vai ver a saturação está muito baixa. Então, o que é saturação? É justamente como é que está a nossa oxigenação. E sem oxigênio, nossos órgãos não sobrevivem. E aí começa a ter as repercussões dessa baixa da oxigenação. Então, hoje, se você está com suspeita de Covid, a gente tem aconselhado ficar atenta à saturação, tá? Então, se você não tem um oxímetro, a maioria das pessoas não tem em casa, se tiver um sintoma, vai no posto de saúde ou no hospital, se tiver com sintomas por mais dias, para ver como é que está essa saturação, tá? Se sentir alguns sintomas mais fortes. Outra coisa é que alguns celulares, pelo menos o da Samsung, eles têm essa possibilidade de baixar o oxímetro, tá? Então vejo nesses celulares que tem, se tem essa possibilidade. No Samsung eu sei que algumas versões têm essa possibilidade de baixar o oxímetro. E aí o oxímetro deve qual é o oxigênio normal? A gente espera que a saturação esteja acima de 95, tá? Abaixo de 95 é sinal de alerta. Mas a gente tem visto pacientes chegando com saturação no hospital abaixo de 80, com 70.
Então tem que ter, isso é um alerta, porque apesar do paciente estar se sentindo bem, os seus órgãos não estão sendo oxigenados. E aí quando chegam no hospital, às vezes a situação já está bem grave, tá? E aí uma das hipóteses para que isso aconteça, que já foi muito falado, é que na realidade essa doença, o vírus pode interferir. Aqui é um vaso sanguíneo, tá? Então a gente tem uma camada do vaso que é onde o sangue que o sangue entra em contato, que é o endotélio, e que nessas lesões endoteliais, esse vírus termine causando uma reação aí e cause microtrombos, tá? Então, repete a questão do celular. Eu vou repetir já, só terminar esse raciocínio. Então, esses microtrombos podem ser formados e eles podem ser levados para alguns órgãos, causando obstrução e não passagem do oxigênio para esses órgãos, tá? Alguns celulares têm esse oxímetro. Eu sei da marca Samsung, procura aí no Google Samsung oxímetro e vocês vão ver as versões do Samsung que tem o oxímetro. Quem puder comprar, para ter pelo menos um na família, que se alguém precisar, lembrando que se for passar de um para outro, tem que fazer a higiene. Doutora Gestantes, medicações eu não vou falar hoje, vamos entender logo quais são os sintomas. Vai ter outra live só sobre medicações, tá? O celular, quem tiver Samsung, procura. Eu não posso explicar aqui porque eu teria que mostrar meu celular e eu não estou aqui, eu estou usando ele fazer live. Procura no Google Samsung oxímetro, que aí vocês vão poder entender, tá? Então é importante que a febre seja vigiada, mas a maioria dos casos não estão tendo febre alta, é subfebril. É importante que a tosse e a dispneia seja monitorada, sim, mas hoje o ponto mais importante para a gente perceber que um paciente está agravando é o oxímetro para a gente ver a saturação, tá? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Como esses vasos, como esses vasos não podem ser obstruídos por esse trombo, então pode existir vários fenômenos de trombose venosa, principalmente. Então, trombose venosa profunda, embolia pulmonar, e isso pode agravar ou até matar o paciente, tá? Então, se tem falado muito, então já se mudou os protocolos na hospitalar com o uso de anticoagulante, mas mostrando que às vezes até com anticoagulante esses pacientes têm feito também fenômenos tromboembólicos, tá? E além de atingir as veias, esse vírus pode também levar a lesões arteriais, levar a hipóxia, então causando até quadros como um infarto. Então, eu já vi algumas pessoas dizendo, não, a pessoa teve um infarto tão jovem. A gente não pode descartar que esse infarto tenha sido causado pelo Covid, tá? É raro, mas eu acho que em época de doença a gente tem que pensar em todas as possibilidades, tá? Eu vou terminar de falar e depois eu vou responder as perguntas, tá bom, gente? O cérebro também, gente. O cérebro, ele é bem irrigado e aí pode haver tanto, principalmente, efeitos isquêmicos, ou seja, ter formação de trombos que impedem a passagem de oxigênio para partes do cérebro, fazendo com que as pessoas tenham o que a gente chama de AVC isquêmico, ou seja, para de passar sangue para o cérebro e essa pessoa vai ter um AVC, tá? Isso tem acontecido inclusive em crianças. A gente já teve relatos de crianças que apresentaram AVC isquêmicos e foi confirmado o caso de coronavírus, tá? Então, lembrar disso. Além do AVC isquêmico, pode também ter o AVC hemorrágico, ter hemorragias intracranianas. Então, todos os casos de AVCs têm que se também afastar o COVID como causa, tá, gente? Gravidez. A gente tem feito lives desde o começo da pandemia, a gente estava relativamente tranquilo em relação à gravidez, porque parece que não passa para o feto. Até agora não houve nenhum trabalho mostrando que o feto foi contaminado, nem que causou malformação. O que parece causar é como a placenta também é um órgão com muitos vasos,
pode ter uma microtrombose nessa vasos da placenta, e depois que a mãe teve Covid, esse bebê crescer menos, entrar até em sofrimento fetal. Isso tem que ser avaliado como? Depois que a mãe teve Covid, não precisa fazer exame logo no início, mas faz ultrassom e Doppler a cada 15 dias para ver como é que está o crescimento e a oxigenação fetal, tá? Mas não precisa fazer no momento, é um efeito a longo prazo que pode acontecer no feto. Mas não causa malformação, até o momento a gente não tem evidência disso. O que pode acontecer também é a transmissão para o bebê no momento do parto, ou que também tem sido comum nos berçários. Então, se vocês prestarem atenção, ultimamente alguns berçários têm usado também o Face Shield, que é aquele protetor facial que coloca também nos bebês, para evitar que ele seja contaminado dentro do hospital, tá? Então, tem acontecido também essa parte. Mas, apesar da gente até um tempo desse estar relativamente tranquila, como a gravidez também é um período onde existe o aumento dos efeitos trombogênicos, ou seja, a chance de ter trombose já aumenta por si só na gravidez, e aumenta também na cirurgia, a gente tem visto que algumas grávidas estão tendo as formas mais graves da doença, inclusive com mais de 15 mortes maternas já relatadas no Brasil. A gente tem visto também, um aumento do número de mortes no puerpério, ou seja, depois que a mulher tem bebê, principalmente quando é pós-cirurgia, pós-cesárea, aumentando assim o risco, porque a doença já é de risco para trombose, a gravidez já é de risco para trombose e a cirurgia também já é de risco para trombose. Então, aumentando o risco das mães terem a forma mais grave. Então, pelo amor de Deus, grávidas, cuidado. Vocês são jovens, mas são consideradas como população de risco, tá? O Ministério já reconheceu isso, o Ministério Público já recomendou que as grávidas sejam afastadas do trabalho, tá? Crianças, vamos falar um pouquinho das crianças. Então, foi dito desde o começo, a China saiu com esses dados, que nenhuma criança tinha morrido, então não tinha sido observada mortalidade nas crianças. Eu acredito que a mortalidade das crianças seja pequena porque os vasos delas são íntegros. Então, para que o Covid tenha uma ação mais grave, teoricamente, a gente tem que ter lesão vascular prévia, mesmo que seja microlesões de endotélio. Então, como as crianças não são expostas, não têm hipertensão, não têm diabetes, então, provavelmente elas são mais protegidas. Só que, quando chegou no Ocidente, a gente começou a ver morte de crianças, tá, gente? Principalmente em crianças menores de que 1 ano. Então, recentemente tem sido divulgados vários casos de morte de crianças abaixo de 1 ano, tá? Além disso, foi descrita agora em Nova York a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é uma síndrome que se assimila muito à síndrome de Kawasaki, que causa uma inflamação generalizada dos vasos sanguíneos das crianças, tá? É uma síndrome grave que pode levar à morte. Então, foi relatada na Inglaterra, na França e em Nova York. Mais de 20 casos em cada desses países, mostrando que as crianças também têm risco de desenvolver uma forma grave. Então, assim, apesar de que 80% das mortes que vão acontecer vão ser acima de 60 anos, tá? 60 anos eu acho muito jovem e dá uma dor no coração saber que vai morrer muita gente acima de 60 anos, mas que não é aquele idoso de 90 anos, tá? Então, apesar da gente saber disso, 20% das mortes vão ser em populações jovens e às vezes sem comorbidade. A gente sabe que ter uma comorbidade aumenta o risco, mas a gente tem visto muitas situações assustadoras em crianças, em grávidas. Então, isso é um alerta. Não subestime essa doença. Não ache que estamos livres. A situação no país está piorando. A gente não chegou ainda no ponto crítico. Vai chegar. E a gente, sem dúvida nenhuma, se a gente não voltar ao isolamento social,
Se a gente não botar essas pessoas em casa, a gente vai ter situações bem alarmantes. E aí depois, uma coisa que se isso tivesse acontecido como aconteceu na Itália, onde as pessoas não sabiam que ia ser tão grave e chegaram a ter mais de 1.000 mortes por dia. Outra coisa é ser aqui no Brasil, que a gente está sabendo disso, a gente teve todas as oportunidades de ficar atentos e a gente está teimando. Então parece que a gente está querendo ser do contra. E tem pessoas fazendo churrasco, tem pessoas fazendo festas. Então na minha cidade mesmo, que até então estava protegida, eu estava tranquila porque meus pais estavam trancados lá nessa cidade. De repente alguém resolve fazer um churrasco. E essa pessoa estava contaminada assintomática. E aí espalha para mais pessoas. Isso é de uma irresponsabilidade tremenda, porque você pode estar assintomático. Você pode ter tido a forma mais leve, mas você não sabe se você não vai transmitir para uma pessoa que vai ter a forma mais grave, gente. E você vai ser um assassino, não tem outra palavra para isso. Porque a informação que você já tem. E se você continua insistindo que isso é bobagem e continua saindo sem ser para trabalhar, se você não é um trabalhador essencial, qual é o nome para isso a não ser um assassinato? Essa é a minha opinião. Outras formas bem atípicas que estão tendo é as formas de pele. Então, alguns pacientes apresentando lesões, como se fossem necroses, bolhas, tem sido conhecido até como o pé do Covid, porque tem sido bem típico esses achados. Ele é comum em pacientes que têm poucos sintomas, às vezes o único sintoma são essas lesões de pele. Além do exantema, que parece muito com a dengue. E aí a gente está vivendo um período em que a gente tem dengue, zika, chikungunya e coronavírus. Então, tudo pode ser, tá, gente? Então, para depois não ficar louco sem saber o que é, só tem um jeito, ficando em casa e combatendo os mosquitos da dengue. Então, para terminar, eu vou falar um pouquinho das comorbidades, tá? Então, a gente sabe que quem tem doença cardiovascular, quem teve AVC, doença cardiovascular, ele vai ter um risco maior de ter complicações. Isso provavelmente porque os vasos dessas pessoas já têm lesões endoteliais, tá? A mesma coisa para quem é diabético, tá? A gente sabe que o diabetes é bem preocupante, tem morrido muito pacientes entre 40 e 50 anos por ser diabético, tá? A pressão arterial também como fator de risco, hipertensão é fator de risco. Doenças pulmonares crônicas, então, principalmente a gente vê muito asmático, os fumantes que têm lesão de pulmão, então, sequelas de tuberculose, então, quem tem essas doenças tem que ficar mais alerta. Câncer também é um fator de risco, doença renal crônica, obesidade, e até, então, se você tem adolescentes, crianças obesas, elas passam a ter um risco maior, mesmo sendo crianças. E a gente aqui no Brasil incluiu as grávidas e puérperas como fator de risco, tá, gente? Eu acho que era isso. Eu agora vou abrir para as perguntas. Quanto tempo, assistente, aí, por favor? Então, meia hora para perguntas, tá? Na realidade, minha gente, eu não estou aqui para assustar ninguém. Eu estou aqui, só queria convencer a vocês que é uma doença que ela é grave. Ela não é, ela pode passar como discreta para algumas pessoas, mas ela pode ser muito grave para outras. E nosso receio é que as pessoas podem dizer, mas os idosos já iam morrer mesmo. Eu sinto por cada morte. Mas vamos dizer que seja aceitável que pessoas depois de 80 anos morram. Na minha cabeça não é, porque meu pai tem 83 anos. Eu não quero que ele morra do Covid. Então, mas vamos dizer que é aceitável isso. O problema é que essas pessoas também vão ocupar leitos de UTI e você não desocupa leito tão fácil. E o que é que vai acontecer? Às vezes vai chegar uma criança precisando de um leito de UTI e não tem. Você já pensou nisso? Eu penso nisso todos os dias, tá? Então, é a nossa responsabilidade. E assim, se a gente tivesse ficado em casa, o Brasil estaria em outro cenário, tá? Eu já mostrei aqui, e essa semana deve sair um vídeo meu mostrando que se você fica em casa, pelo simples fato de a gente ficar, apesar de estar muito baixa o nosso fica em casa, a gente já consegue
já conseguiu reduzir, achatar um pouco a nossa curva. Se a gente ficar mais, minha gente, a gente pode ter um exemplo diferente, ainda há tempo. Mas depois que lotar o leite de UTI não vai adiantar mais. Já existe hoje as orientações do CRM para escolher que tipo de paciente nós médicos devemos deixar sem entubar, tá? Então, pacientes idosos, se chegarem, a gente já, daqui a pouco não vai ter mais acesso ao leite UTI. Pode ser seu pai, e aí não adianta ser depois, pode ser meu pai. Eu estou fazendo minha parte, a questão é saber se vocês estão fazendo a de vocês, tá? Vamos ver as perguntas. Quase derrubo meu computador, tiro o meu fone. Gente, aqui embaixo, fixado, tá a nossa vaquinha que a gente vai distribuir EPIs para os profissionais de saúde, tá, gente? A gente ainda não conseguiu nem 10%. Então, pelo amor de Deus, ao invés de bater palma, ao invés de agradecer, e pior ainda, ao invés de ter atitudes ter atitudes contra os profissionais de saúde, preconceituosas, eu queria dizer, contra os profissionais de saúde, porque acha que eles vão lhe contaminar. Lembre-se que você pode contaminar ele, tá? Então, ajuda ele a não se contaminar, nos ajudando a entregar pelo menos 2 máscaras N95 para cada profissional. Célia, Virginia, eu também acho que o ano 2020 vai ser meio perdido para a gente, mas talvez seja perdido em pontos de doença, mas talvez a gente aprenda muita coisa. Já deu para ver que nosso sistema de saúde era deficitário em algumas coisas, mas eu acho que a questão de leito de UTI vai melhorar muito. Aqui em Campinas já está sendo construído um hospital de campanha que depois vai se tornar numa maternidade estadual, que era uma luta nossa, obstetras, muito tempo, porque a gente só tem uma maternidade pública em Campina Grande. Eu acho que vai melhorar nossos laboratórios de diagnóstico para outras doenças, porque eu fico muito triste sempre como pesquisadora e médica, da gente não saber quantos casos de dengue a gente tem realmente. A gente acha que tem tantos, mas a gente não testa o suficiente. Então eu acho que isso vai mudar um pouco, tá? Eu acho que o Ministério tem agido nesses pontos de forma bem interessante. O pessoal técnico do Ministério é muito bom e eles estão. Acho que a gente tem que aprender com a doença. Se a gente conseguir tirar lições, a gente pode se preparar para as próximas, porque acreditem, essa não foi a última, tá? A gente tem que se preparar para as próximas pandemias. A gente já estava esperando, eis que chegou. Perguntinhas. Oi, Cláudia, um abraço. Abraço do Ceará. Sabe que eu sou cearense, né? Eu sou do Crato, Ceará. E sempre admirei a saúde do Ceará, porque sempre foram muito bons em vigilância. E assim, fico triste agora em ver que a situação tá bem grave aí. Tenho amigos, tive um primo que mora aí que teve o Covid de uma forma que chegou a ter pneumonia. E eu torço para que todos saiam bem dessa situação. Ceissa. Oi, Ceissa, beijos em Catarina. Quem é Ri Monteiro? Que está perguntando se Fabiana é assistente. A Riana é a minha assistente. Eu já disse a ela que ela tem que melhorar. O oxigênio normal, a gente já viu saturação acima de 95. Questão do celular, eu já falei. Procura no Google para ver. Alguns celulares têm o oxímetro. Ver como o que tem, a forma de habilitar, tá? Cristina. Tô com diarreia desde sábado. Eu tive febre sábado e domingo. Pode ser sinal? Pode sim. Diarreia pode ser sinal. É importante que você fique alerta a esses outros sinais. Se demorar por muito tempo, dá um jeito de olhar como é que está a sua saturação. Se tiver boa, fique em casa, usa máscara para não contaminar as outras pessoas, tá?
Quanto custa um oxímetro? Eu acho que 200, 300 reais. Se já não aumentaram por conta da pandemia. Mas vê se no seu celular não tem. Alguns celulares têm isso. Doutor, estou com dor na garganta. Ana, estou com dor na garganta que vai e volta. Faz uns 30 dias, me sinto cansada. Já fiz os antibióticos, mas não melhora. Pode ser algum sintoma? Pode. O que você pode fazer, além de ficar usando máscara para não contaminar os outros, é fazer um teste rápido, porque já faz 30 dias. Se já faz 30 dias, se for Covid, você já vai ter o anticorpo, tá? Faz um teste rápido, que aí você pelo menos vai saber se é ou não. Doutora Adriana, me diga alguma coisa. Tem pessoas, amigos meus, que estão tomando um remédio ivermectina, dizendo que estão tomando tem Covid. Não existe nenhum remédio que proteja, nenhum que evite, tá? Não existe preventivo. Se tivesse, a gente já teria vacina, porque essa é a função da vacina, prevenir que você tenha, tá? Alguns desses remédios estão sendo testados para combater os sintomas quando você tem de forma precoce. Mas para prevenir isso é loucura. Você vai se encher de remédios, é bom que vai tratar os vermes, né? Os sintomas começam a aparecer com quantos dias? Vera Lúcia, geralmente em torno do 5º dia. Os casos mais graves antes do 5º dia já aparecem, mas ele pode aparecer até 14 dias. Então, se você teve contato com alguém, o ideal é que você se isole por pelo menos 14 dias, tá? Não, Márcia, você pode comprar qualquer marca. O oxímetro geralmente vende nessas lojas de produtos médicos. Você pode conseguir. E pela internet eu acho Americanas. Dá um Google aí que você vai achar. Cláudia, não precisa a gente se estressar. Hoje eu estou bem mais tranquila em relação ao Covid, porque eu acho que a gente tem que entender a doença. A gente está começando a entender. O que a gente precisa é ter a clara ideia de que a gente tem que ficar em casa. Porque quanto mais tempo a gente ficar em casa, menor vai ser a chance desse vírus circular, menor vai ser o número de pessoas que adoecem. E mais para frente a gente empurra. Se eu tiver que adoecer, eu quero adoecer daqui a 2 meses, porque daqui a 2 meses eu entendo que já vai existir possibilidade de tratamentos mais fundamentados, tá? Adoecer hoje é loucura, porque ainda não temos experiência em tratar. Muita coisa está saindo, então eu prefiro adoecer daqui a 2 meses. Então, apesar de eu não poder ficar em casa, eu só saio de casa toda equipada. E agora, recente, eu comprei, estou comprando inclusive um jaleco de plástico para poder lavar, tá? Então, assim, são opções nossas. Todo mundo está avisado, todo mundo sabe, não é bobagem. Pode ser grave. 80% vai ser leve, mas você mesmo leve pode passar para alguém querido, pode passar para alguém. Você pode ser responsável pela morte do outro. Isso é um peso que você vai levar na consciência pelo resto da vida. Eu não quero levar esse peso. Então, não me aproximo de ninguém. Eu só saio de casa porque eu sou médica. E eu não me aproximo de ninguém sem estar totalmente protegida para me proteger e proteger a outra pessoa. A live vai ficar salva, fica salva, iniciou 8 horas em ponto, eu acho, 8h05, mas vai ficar salva 24 horas, tá bom, Joelza? E sempre às vezes volta para o meu, as meninas colocam no meu canal, que é o Doutora Adriana Mello, lá no YouTube, tá? De Jana, a minha assistente já tinha. Bota aí, Fabiana, o link do meu canal, achar aí, na minha bio tem. Dizendo, doutora, que faixa etária de criança que tem mais riscos? Na realidade, o que a gente tem visto, qualquer criança pode ter, tá? Em qualquer idade, mas o maior risco para a doença que se assemelha a Kawasaki é até 5 anos, é mais frequente. E as crianças que estão tendo uma mortalidade mais alta são aquelas crianças com menos de 1 ano, tá, gente? Então, pelo amor de Deus, inclusive, se você tem recém-nascido, não deixe ninguém visitar, seja chata, feche a porta, bota uma placa, proibido visita. Não aceite visita no hospital e não aceite visita em casa. Proteja seu filho, para depois não se arrepender. Silvinha, boa noite, Silvinha. Liege, eu atendi ontem uma mulher que teve cesárea na sexta passada, que estava com pneumonia.
senti dó, gêmeos, e ela com falta de ar, sou técnica de radiologia. Liege, depois coloca no meu direct onde foi isso, porque a gente está fazendo levantamento dessas pacientes. Que cidade foi, porque isso tem sido uma coisa que tem tirado nosso sono, o fato dessas mulheres com Covid, principalmente a gente tem visto puérperas pós-cesáreas com risco. Então, pelo amor de Deus, se você teve bebê, é risco para o seu bebê e é risco para você. Não tenha medo de perder o seu bebê, tenha medo do seu bebê perder a mãe, tá? Não, Liege, na amamentação não. Os bebês estão sendo contaminados, pode até ser na amamentação, mas até agora não se mostrou que sai no leite. O vírus viável não foi encontrado no leite, apesar de ser pouco estudado isso, mas não sai. Mas o que a gente tem visto é que às vezes tem que ter cuidado na hora de amamentar. Eu aconselho, como uma mulher pode ser assintomática, como todo mundo pode ser assintomático, que todas as mulheres na hora da amamentação usem máscara e lave bem as mãos antes, tá? Então, todo cuidado é pouco. A gente tem que estar tranquilo em relação a essa doença, mas tem que ter todos os cuidados. Eu sou uma neurótica quando eu estou fazendo meus cuidados de asepsia. Quando você tem que sair de casa, eu só penso em uma hora que eu vou passar, desde que eu chego em casa, até a limpeza de todo o material que eu tive, até a guardar da maneira certa, até chegar no banho. Então, assim, para mim é bem cansativo isso. Acho que é Jorlane. As grávidas saudáveis também estão, sim. Toda grávida está entrando no risco, porque a gravidez por si só, ela já é de risco para trombose, tá? A gravidez já é de risco, cirurgia já é de risco. Então, se você está grávida, se você faz cesárea, o seu risco aumenta bastante. Se você contrair a Covid de a forma mais grave. Então, pelo amor de Deus, se você tem um bebê, não aceite ter visitas e use máscara no hospital, use máscara em casa e não aceite visita, tá bom? Cláudia, começamos tão bem. É claro, a gente começou bem. E Campina Grande está mostrando isso. Vocês perceberam que aqui em Campina Grande está crescendo bem lentinho, isso está ótimo. Por quê? Porque a gente se isolou antes. Agora, quando as pessoas começam a sair, faz 15 dias que começou muita gente na rua. Então começou a aumentar e vai aumentar, tá? Fique em casa, peça para os seus filhos ficarem em casa, peça para as suas mães ficarem em casa, seus pais, seus amigos, tá? Não façam festa. Não é momento para isso, tá, gente? Vamos nos conscientizar disso. A gente pode causar a morte de outra pessoa. Sim, gestante por si só é fator de risco, isso mesmo. É fator de risco. O fato de ser gestante ou de estar puérpera, de ter feito cirurgia, qualquer cirurgia, tá, gente? Então, se você não precisa fazer cirurgia nesse momento, adie. Só se for cirurgia de urgência. Então, a recomendação tem sido não fazer cirurgia se ela for se ela não for urgência. Essa semana eu tive um surto de riso, eu não sabia se ria ou se chorava, porque me ligaram, porque eu paguei já um tratamento. Eu estava indo para o dentista e tinha umas coisas para se fazer. Não de estética, mas de função dos dentes. E aí a secretária me ligou, dizendo que eu podia ir. Eu disse, meu filho, não tem um perigo de eu ir para o consultório de dentista nesse período. Mas a gente está falando toda a segurança. Gente, gotículas voltar no ar. Deus me livre de entrar num lugar desse. Eu só saio de casa para trabalhar, porque é o jeito. Vamos lá. Sim, Adriana, o Covid tem várias formas, as formas leves, moderadas e graves, como qualquer doença. Quantas pessoas a gente vê ter uma doença e sai super bem dela, como a dengue. Então, todas as doenças ela têm gravidades diferentes. O que a gente não pode pensar é que 80% vão ser a forma leve, mas 20% é a forma grave. E 20% no país que tem quantos milhões de brasileiros? 220, eu acho, milhões. Imagina, 20% de 220 milhões é muita gente. É muita gente. Pode ser eu, você, nossos pais, nossos filhos. É comum ter muita dor de cabeça, sim, um sintoma bem frequente, pode ser sintoma isolado, é dor de cabeça forte, tá, gente? Deixa eu botar ali o corona para vocês terem medo dele. Eu tô vendo a vontade de criar uma garra assim nesse corona para as pessoas começarem a ter medo. Carla, como é o desconforto respiratório nessa doença? Parece com asma?
Tá, a gente hoje tá mudando o nosso conceito. A gente não quer que as pessoas cheguem a ter desconforto respiratório antes de ir para o hospital, porque a gente dizia, se sentir desconforto, vai para o médico. Hoje você tem febre, mesmo que baixa, se você tem tosse, diarreia, dor de cabeça, dor no corpo, a gente tem sugerido que, mesmo antes de ter o desconforto respiratório, você dê uma olhada como é que está a sua saturação, tá? Procura logo saber se tem amigos, se tem pessoas que podem ter oxímetro. Compra um para a família, mesmo que, claro que não pode estar passando de todo mundo, tem que lembrar que tem que higienizar para matar o vírus. Mas a dispneia é sim parecido com a dispneia de asma, mas é um pouco diferente. Mas a gente não quer que vocês tenham isso. A gente quer que... Hoje tem mostrado que se você procura muito cedo os hospitais, a sua chance é bem maior, tá? Então vamos procurar o hospital, mas não é para encher o hospital de todo mundo. É só se a saturação der baixa, tá? Então recomendo para todo mundo ficar alerta com a saturação. Adriana, gosto muito das suas lives. Eu gosto de fazer porque eu gosto de conversar, pegar o que é científico e traduzir. Não adianta a gente... Tem que ter muito cuidado com as coisas que viralizam, porque as pessoas misturam alhos com bugalhos. Não, vocês têm que ser informados da melhor maneira possível e baseado em evidências científicas. Ou seja, os estudos mostraram isso. O que é que viu na Itália, o que é que viu na França. Então a gente está recebendo cerca de 20 artigos dia sobre isso. E a gente está lendo. Eu nunca trabalhei tanto, mesmo estando na quarentena, que eu não estou na quarentena, né? Mas quando eu não estou na clínica, quando eu não estou na maternidade pública, eu estou em casa estudando sobre corona. Então a gente tem que ter cuidado. Quanto tempo, assistente? Pode ir. Mas me avise 2 minutos antes, não. Silvia, eu gostaria de saber se existe a possibilidade de pegar novamente. Silvia, parece que não. Mas alguns casos, 140 casos na China, no Oriente, lá nos países orientais, foi visto que continuaram com PCR positivo. O que a gente não sabe é se esse vírus estava em outro lugar e quando fez o teste na nasofaringe deu negativo. Porque na realidade, mesmo esse teste que a gente faz, o SWAB, só 70% vai ser positivo, com muita boa vontade. O exame que dá um percentual mais alto é se a gente injetasse soro e aspirasse. Mas isso tem um risco de contaminação muito grande, então a gente termina não fazendo, tá? Então, mais uma vez falando sobre isso, eu fiz uma live recente falando que o fato de um exame dar negativo não quer dizer que você não tem. Então, às vezes, dá positivo e depois dá negativo, aí positivou de novo, mas é porque da vez que deu negativo não coletou tão bem, houve problemas na coleta, houve problemas no crescimento. Então, não é uma coisa tão simples de fazer testes, não, tá? Eu estou conversando com uma pessoa do Ministério me explicando como é essa dinâmica de testes e por que é difícil, porque a maioria dos nossos aparelhos são manuais, eles colocam em risco muitos profissionais. Então, assim, tem que ter todo um cuidado. Quando você coleta aquele exame, tem que colocar num tubinho com uma substância que inativa o vírus para que os laboratórios não se contaminem. Então, tem uma série de cuidados que devem ser tomadas, tá? Elvira, eu também não entendo, Elvira, porque as pessoas não estão levando a sério, porque assim, às vezes eu acho que eu estou vivendo uma realidade paralela, em que eu estou com medo, minha família está com medo, mas que muita gente não está. E eu vejo isso muito assustada. Sheila, obrigada, doutora Adriana, por tantos esclarecimentos, é muito bom. Obrigada. E eu queria que vocês sugerissem no meu direct o que é que vocês querem saber. Eu estou preparando uma sobre medicações. Eu estou esperando para ver se sai mais alguma coisa, porque os estudos, toda vez que saem, eles são meio desestimulantes em relação aos resultados dos tratamentos, tá? Então, estou esperando para ver se sai algo que seja uma boa notícia, para eu ter algo a mais para dizer. Mas, se vocês quiserem mais algum assunto, Solange. As pessoas aqui em Pocinhos não estão ficando em casa. Pois é, eu vi hoje que é Solange minha prima, como diz o povo. É Solange minha prima, como diz meu pai, a família já tem essa mania de dizer, é meu irmão. Eu tenho visto, eu fiquei muito preocupada com o caso de Pocinhos, até porque minha família
está lá. O quê? Eu não posso falar, não? Eu falo porque as pessoas têm que ser. Ninguém está querendo acusar ninguém, mas as pessoas têm que ter responsabilidade. Fazer um churrasco nos dias de hoje é irresponsável, tá? Então, eu fico muito preocupada com a situação. O que eu soube é que o prefeito Paulinho decretou o uso de máscara obrigatório. Tomara que as pessoas se cuidem e cuidem dos outros. E a gente tem que ter responsabilidade, minha gente. Não adianta depois dizer, eu estou sendo perseguido porque eu fiz isso, não tinha má intenção. Tem má intenção na hora que você aglomera pessoas e vai para uma festa. Então você sabe. Então você faz porque você quer ser diferente de todo mundo. Quer ser diferente de todo mundo, faz outra coisa, mas não bota a vida dos outros em risco. Ouvi dizer que não deve entubar porque o Covid afeta. Não, minha gente, tem que entubar porque se não entubar você morre. Se você tiver consciência respiratória, você tem que dar oxigênio para aqueles órgãos que já não estão recebendo, tá? Pois é, Paty, ainda tem gente que não acredita, mas... Tatiana Coelho, a gente acha que sim, mas lembrando que vírus, ele pode ter subtipos, tá? A gente não sabe se aqui dentro do Brasil ele não pode ter um segundo subtipo. A dengue mesmo, a gente tem 4 já. Obrigada, Adriana Mônica. Eu estou desde março em casa com meus pais. Rio de Janeiro está um caos. Eu sei que Rio de Janeiro. Ontem, conversando com uma amiga, conversando com ela, de repente ela me fala chorando que a prima tinha acabado de falecer. 40 e poucos anos. Eu acho que a gente tem que ficar em casa mesmo. Se eu não fosse médica, eu estaria em casa. Trancada, a minha família está trancada e eu fico de olho neles, assim, porque como tenho 3, 4 idosos numa casa, eu sei que às vezes eles querem dar uma fugidinha, então a gente meio que amarrando mesmo, porque eu não quero que eles paguem um preço alto. Eu morro de medo de chegar o dia que vai precisar de um UTI e eles não têm. Algo novo sobre anticoagulantes. Gimene, hoje já se estabeleceu que todo paciente internado está fazendo uso de anticoagulante, tá? Já faz parte da maioria dos protocolos, mas não preventivo, pelo amor de Deus, não preventivo, é doente. Hoje o que você pode fazer, se você está, em vez de estar comprando 1.500 remédios numa farmácia, gastando um monte, guardando esses remédios sem saber se vai usar, compra um oxímetro, tá? Compra um oxímetro e aí fica tranquila, porque se você está bem oxigenada, provavelmente você não vai ter a forma grave. Se a oxigenação começa a cair de 95, vai para o hospital. A perca de sensibilidade de cheiro é um sintoma grave? Não, às vezes na forma mais leve você pode ter a perda dos sintomas respiratórios, tá? Cláudio, estou sem colocar o rosto no portão e temendo até sair para vacinação. Eu também, nos dias que eu não estou trabalhando, se tem alguma coisa para fazer, às vezes chega comida que a gente tem que às vezes pedir, eu coloco a máscara e vou. Então, se tiver que ir no portão, vai de máscara. Se tiver que se vacinar, vai de máscara. Essa semana que vem eu vou fazer uns testes com as máscaras. Mas é o que eu vi, se você fizer uma máscara de tecido e colocar um filtro de café no meio, tá? A proteção é muito boa, tá, gente? Então, vamos cuidar. Solange, trabalho fazendo... Então, não é Solange, minha prima, não. Trabalho fazendo máscara e as pessoas estão achando que as máscaras são vacinas. Não, não são vacinas. A gente pode se contaminar, até porque nós que somos médicos podemos nos contaminar e a gente tem um cuidado extremo no uso de máscara. A gente já não coloca a mão. E eu, além da máscara, eu uso uma máscara N95 para trabalhar. E além da máscara, eu uso o protetor facial. Gente, lembrando da vaquinha, vamos doar R$10, R$15, o que puder, minha gente, para eu poder doar às mães. Existem muitas mulheres técnicas de enfermagem que estão morrendo, deixando seus filhos. Mais de 60 já morreram. Isso que a gente sabe. Muitas não têm condições de comprar as máscaras e estão recebendo máscaras de péssima qualidade. Eu não sei de quem é a culpa, se é do governo federal, estadual, municipal. Não estou aí para saber de quem é a culpa. Mas cabe a gente não deixar. Eu já doei, já comprei máscaras para doar. Mas eu não tenho condições de comprar para todo mundo. Por isso que eu estou pedindo, tá? Por favor, ajude na vaquinha, tá aqui o link. R$10, R$20, a gente ainda tá muito baixo. Conto com vocês, tá? Vamos dizer assim, que eu sou a médica que estou
ensinando vocês de graça, aí vocês me dão esse presente, como presente pelo fato de eu estar estudando muito para orientar vocês, tá? Vocês me dão de presente doações, pode ser R$ 10, eu cobro baratinho, 10, 15, R$ 20, quem puder dar mais, eu ia adorar. Na minha vaquinha, para a gente poder, a próxima semana, entregar como presente do Dia das Mães para essas mulheres que não podem ficar em casa e estão. Por favor, doe. Érica Costa, quem tem as plaquetas 100 mil está no grupo de risco? Não, 100 mil não. Só se você tiver problema de... Na realidade, as pessoas que têm problema de coagular, pausa, mas voltou, né? Maria, tem um filho que mora em Campina Grande. Quando ele teve asma, tem 26 anos, era de risco? Asma é de risco, tá? Rogério, depois dos 2 primeiros sintomas, a paciente que se trata em casa, qual é a dica dela se recuperar mais rápido da doença? Dormir muito. Muito líquido, boa alimentação, repouso, nada específico. A mesma coisa que você faz para doente convalescente. Caldo de galinha, caldo de carne, essas coisas que a gente faz para todas as doenças. Muito líquido. Valesca, infelizmente ainda vemos muitas pessoas inconscientes. Pois é. Eu sei que muitas pessoas vão atrás de ter um recursozinho para trabalhar, mas tem muita gente que vai por ir mesmo, por teimar. Aí depois fica dizendo, quando adoece um monte de gente, fica dizendo que não tem culpa. Pode conseguir sobre esse ofício. Eu não sei qual ofício de CRM é esse. Liege, recém-nascido de mãe contaminada, pegaria com facilidade, sim. Ele pode pegar sim, então tem que usar a máscara, tá? Para aumentar e para chegar perto. A ideia é que reduza o tempo perto da criança. Milene Gomes, verdade, que o Covid afeta vasos e não... Ele afeta o pulmão também, tá? Não, não é isso não. É isso que eu digo, Milene. Vocês escutam o áudio de pessoas que não entendem tudo e misturam tudo. Na realidade, o Covid, ele tem sim a parte pulmonar, tem uma pneumonia, com o pulmão fica bem comprometido. Então, ela tem sim uma pneumonia e tem sim necessidade de entubar. Não quer dizer que você vai entubar e morre, não. Se fosse assim, a gente não precisaria estar nessa briga por respiradores, tá? Isso não tem nenhuma lógica. Agora, foi descoberto também que além da pneumonia e desse efeito, ele tem outros efeitos que são formação de microtrombos ou trombos maiores e pode dar embolias e outros efeitos que eu já falei aqui no início da live, tá? Então tem sim que ser entubado. Não misturem as coisas. Tem uma pneumonia, porque teve um cara aí meio imbecil que saiu falando umas besteiras que tudo era coagulação. Não. O Covid ele não causa uma coisa única. Ele ataca causando um processo inflamatório, ele ataca causando um processo trombogênico e ele ataca causando um processo infeccioso que pode complicar com infecções secundárias, tá? Então, pelo amor de Deus, tem que entubar sim. Agora, os protocolos foram acrescentados anticoagulantes, tá? Janira, doutora, quem tem ansiedade é de risco? Não, quem tem ansiedade a gente pode pirar. Eu mesmo tenho ansiedade e posso querer de vez em quando dar uma surtada, tá? Mas aí é você respirar, fazer a coisa certa que tudo vai dar certo, tá? Germana, perda de sensibilidade de cheiro é grave? Não, eu já falei agorinha, não é grave, pode não ser grave, depende dos outros sintomas. Eu também, se eu fosse dentista, estaria preocupada em trabalhar, porque gera muita microgotículas e você não tem certeza de quem está ou não contaminado. Então, é difícil ser dentista nesse momento, é uma profissão que pode ter um alto risco. Você pode até se proteger com aquilo, mas na hora que você tira aquilo, como o ambiente médico, de dentista, os ambientes de saúde são fechados, aquelas microgotículas podem ficar por muito tempo e aí você passa e pode se contaminar. Estou com diarreia, Cristina, desde sábado, tive febre. É um sinal, pode ser sim um sinal, tá? Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de pegar novamente. Já respondi isso. Rita, quais são as recomendações para o uso de anticoagulante? O uso de coagulante no hospital, quando está internado, existe todos os parâmetros que se usa para dizer quanto o paciente vai precisar de anticoagulante. Existem vários tipos também de anticoagulantes, tá?
Dependendo do grau, vai ser usado um ou outro, mas já entrou nos protocolos isso. Lembrando que, às vezes, quando você usa o anticoagulante, começou a ter algumas complicações, que foram as hemorragias. Então, minha gente, não existe medida salvadora suficiente para dizer que você fica à vontade, sai de casa, faça tudo o que quiser. Fique em casa, tá? A gente ainda não tem, não entende o suficiente. Se dá anticoagulante de menos, pode ter embolia. Se dá anticoagulante demais, pode ter hemorragia, tá? Então, cuidado. Cláudio, tenho muita admiração por você e pelo seu trabalho. Já morei em Campina Grande e estou no Ceará. Beijos para o povo do Ceará, que eu adoro. A Praia do Futuro, aqueles caranguejos. Daqui a pouco eu vou falar. Eu tenho muitos familiares aí. Eu amo Fortaleza. Ana Mello. Boa noite, doutora. Meus filhos têm muita alergia. Sempre o clima está mudando, espirrando. Devo me preocupar, o que poderia fazer para protegê-los? Não sair de casa, nem você nem eles, usar máscara o mais possível, isolar eles do mundo. Dona Rosa, eu tenho bronquiectasia, sou de risco. Quem tem problema pulmonar crônico, sim, tem que ter cuidado. Jadiele, trabalho de saúde, seria interessante usar máscara em casa. Se você está em contato com outras pessoas, sim. Quanto mais tempo as pessoas usam máscara, menor vai ser o risco. Porque eu digo que quem trabalha na saúde tem que ter cuidado triplicado. E aí isso também, quando chegar em casa, o jeito de tirar a roupa, de tomar banho. Eu vou fazer novamente uma live só sobre isso, tá? Liege, mas com pneumonia e falta de água e gêmeos há uma semana. Eles se contaminam. Se ela tiver com Covid, pode contaminar, sim. Na hora da amamentação, de ter visto o bebê, sim. Silvia, qualquer coisa que você quiser tomar, porque você acredita, você pode tomar, não faz mal, mas as evidências dizem que não ajudam em nada, tá? Nenhum artigo mostrou evidência, mas se você já toma vitamina, se você gosta de tomar vitamina, se você se sente bem tomando vitamina, pode tomar, mas não tem dizer que melhorou, que evita pegar, não. A única coisa que evita pegar hoje é ficar em casa e usar máscara. Vocês estão querendo que a gente diga outra coisa, que vocês querem ir pra rua, mas não existe, tá? Infelizmente. Tu mandou de novo, Fabiano, no Magazine? Alguém está dizendo que no Magazine Luiza está em conta o oxímetro. Se alguém puder botar o preço aqui. Doutora Kátia, nutricionista. Pelo contexto geral, você acha, assim como eu, que o ano letivo dos nossos filhos é impossível ser recuperado? Ai, gente, eu acho que a gente está num evento que é uma guerra. A gente nunca teve isso hora nenhuma no país, né? A gente nem vivenciou guerra tão de perto. Então a gente está na que a gente considera um efeito mundial. Eu acho que a gente, hoje, nosso foco deve ser não morrer. Ou não deixar que nenhum dos nossos morra. Depois disso a gente vê ano letivo, a gente paga as contas, a gente faz o que der, tá? Mas eu acho que hoje a nossa preocupação vai ser essa. Já o Coutinho, quando agrava é uma média de quantos dias após o desvio? Pode ser rápido, pode ser lento, depende das suas comorbidades. Por isso que eu acho que hoje, se você tem que comprar alguma coisa, em vez de comprar remédio, compra o oxímetro, tá? Que vai dar uma ideia boa. Juan, achei o oxímetro Ele colocou aqui, o que eu não tá dando para entender, porque realmente tá muito claro aqui. Mas se vocês olharem nos stories que ele colocou aqui, coloca o preço que achar para ver onde acha mais barato. Informações seguras, atendimento e respeito pela doença, não gera pânico, ajuda a seguir mesmo. Pois é, eu acho que a coisa que a gente tem que fazer é entender a doença para poder se proteger. Quando você entende, você fica tranquilo. Agora a gente tem que saber uma coisa, a gente hoje ainda não tem tratamentos eficientes. Vamos tentar nos proteger para que a gente, se tiver que adoecer, só adoece daqui a 2 meses, aí pode ser que tenha um tratamento, tá? Sheila, após ter Covid, por quanto tempo a pessoa pode ser... A gente pede para as pessoas ficarem isoladas, já que a gente não faz o teste para ver se está tendo ainda vírus, 14 dias depois do final dos sintomas. Quanto tempo, assistente? 9,5. Hã? Acabou? Minha gente, acabou, minha gente não me disse. Lembre de doar para a vaquinha, tá bom? Cheiros em todos. Deu tempo? Deu, a sorte que aqui avisa.